gostaria que todos, juntamente comigo, abrissem as vossas Bíblias em Levíticos, capítulo 25. E a nossa leitura iniciará do versículo 47. Quero falar de algo coerente para os nossos dias, sensato, e eu tenho certeza que Deus falará aos nossos corações. Todos encontraram, irmãos? E quando a mão do estrangeiro e peregrino, eu estou usando a revista corrigida, a Arque. E quando a mão do estrangeiro e peregrino que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer, e se vendeu ao estrangeiro, ou peregrino que está contigo, ou a sua linhagem, ou a linhagem do estrangeiro, depois de se houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o resgatará. Amém? Meus irmãos, esse texto, no livro de Levítico, um dos textos que compõem o Pentateuco, os livros da lei, nos fala claramente, isso aqui Deus orientando a Moisés, e Moisés recebendo e legislando para o povo de Israel, que um dos seus irmãos, um israelita, ele chegasse à falência, a empobrecer-se, de sorte que ele podia vender-se para não morrer de fome, para não ter tudo acabado, a um estrangeiro que, se porventura tivesse no meio deles, ele podia se vender como escravo. Mas só que haveria uma esperança. E essa esperança, nós lemos, um de seus irmãos o resgatará. Ou seja, alguém da família dele pode comprá-lo novamente e lhe dar a liberdade, tirar esse status de escravo e ele se tornar novamente um homem livre. E eu lendo esse texto, o Espírito Santo falou no meu coração, porque a mensagem, para mim, ela não surge, pastor Fabiano, quando eu recebo um convite para pregar. Ela surge no meu dia a dia com Jesus. Por isso que eu já falei para o pastor Valteci, se precisar, pode chamar no dia, para a glória de Deus, eu venho cooperar. E eu meditando nesse texto há uns dias atrás, o Espírito Santo falou no meu coração, essa obra gloriosa eu fiz na sua vida e na vida de todos aqueles que ouviram o Evangelho, creram e agora compõem a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós estávamos vendidos, nós éramos escravos, porque Jesus Cristo disse em João, capítulo 8, na verdade vos digo, quem comete pecado é escravo
do pecado. Paulo, escrevendo a sua epístola aos Romanos, no capítulo 7, no versículo 14, ele disse assim: nós sabemos que a lei é espiritual. Paulo ali, ele estava meio numa crise. Mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. E quem era o nosso Senhor? Pecado, a morte, Satanás. Tripudiava sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Por isso que você tinha vícios, vícios destrutivos. No meio da sua família, você era tido como a ovelha negra, aquela pessoa que ninguém suportava. Sabe por quê? Porque nós éramos escravos. Mas o homem não se torna escravo no momento quando ele nasce, se torna uma pessoa cônscia de si mesmo e começa a praticar coisa errada. Não. O homem, ele já nasce escravo, vendido pelo pecado. Nos diz a Bíblia Sagrada, estava lá Noé, depois dos 150 dias, depois do grande dilúvio, Noé sai da arca junto com os animais, junto com a sua família, e ali faz um holocausto, um sacrifício ao Senhor, e aquele cheiro de gordura, de churrasco, vai subindo, chega nas narinas do Todo-Poderoso. Deus cheira aquilo e diz: eu não vou mais amaldiçoar o homem e a terra como eu fiz, porque o pensamento do homem é mau desde a sua meninice. E quando eu falo isso, meus irmãos, eu me lembro de Salmo 51, versículo 5. Em pecado fui formado, e em iniquidade me concebeu a minha mãe. E me lembro mais de Salmo 58, versículo 3, que diz assim: aliena-se os ímpios desde a madre, desde a barriga, e andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Então todo homem que nasce debaixo desse céu, nasce espiritualmente morto, escravo, precisando de um libertador, precisando de um redentor. Nós herdamos essa escravidão do primogenitor da raça humana, Adão. E Paulo, escrevendo aos Romanos 5:12, ele disse: como por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte, assim a morte passou para todos os homens, por isso que todos pecaram. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Ainda que a pessoa tenha um nome limpo no Serasa, ainda que ela tenha caráter, ainda que ela seja igual Cornélio, seja caridosa, faça jejum, faça algumas ações religiosas, Deus contempla? Deus contempla, mas tem que chegar lá um Pedro, pregar o Evangelho para o Espírito Santo selar aquela vida e aquela casa. O homem está nessa condição. Ele pode ter dinheiro de encher essa igreja, em todos os bancos desse mundo. Pode ser bilionário, trilionário. Ele não pode nem conhecer a vastidão do seu império. Mas o dinheiro dele não pode comprar sua redenção. Salmos 49, versículo 7 diz assim: a redenção do homem é caríssima, e os seus recursos se esgotariam antes. Elon Musk não pode pagar a redenção dele. Ninguém nessa terra
pode pagar a sua redenção, pode pagar a liberdade da sua alma. E Deus, sabendo disso, da nossa incapacidade de sermos libertos por nós mesmos. Dinheiro não compraria, porque você vale muito mais do que ouro do que prata. Ele, sabendo disso, ele enviou seu Filho Jesus Cristo. Humanizou-se, tabernaculou-se, como disse João no seu Evangelho 1,14. E o Verbo se fez carne, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele se tornou nosso parente, ele se tornou nosso irmão. Tanto que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 11, ele disse: ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que um dia virá montado num cavalo branco, cuja na sua cabeça haverá muitos diademas, assim como se ataviavam os grandes monarcas da antiguidade para a batalha. Na sua costa estará escrita: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele. Esse Cristo que não se envergonha de chamar eu e você de irmãos. Humanizou-se. Paulo, ele conta esse processo em Filipenses capítulo 2. Tendo achado na forma de Deus, não teve por usurpação ser como Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, esvaziando-se e tomando forma de servo, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Agora olhe para mim, aquele que o apóstolo Paulo chegou lá no terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Ele vem para a terra, tabernacula-se, torna-se homem, encarna-se e começa a falar aramaico e hebraico. Deixa as línguas inefáveis para lá. Começa a levar sol nas costas. Começa a ser chamado de Beuzebu, de comilão e beberrão. Tentam apedrejar ele, mas ele consegue sair no meio da multidão, porque o Cristo não morreria como um apedrejado, ele seria pregado no madeiro e levaria a nossa maldição sobre a cruz. Esse Jesus, ele nos redime. E a Bíblia diz que não foi com prata e não foi com ouro, aleluia, mas foi com seu precioso sangue. Paulo, escrevendo aos Efésios 1:7, ele disse: o qual nós temos a redenção, a liberdade pelo seu sangue. Você pode abrir a sua boca e dar um glória a Jesus?
Não foi com sangue, irmãos, de touros, não foi com sangue de bode, não foi com sangue de galinha preta, mas foi com sangue do Cordeiro Imaculado. O apóstolo Paulo eu gosto de Paulo, o maior missionário abaixo de Jesus, porque os irmãos não vão ver na Bíblia a palavra missionário. Nos 5 dons ministeriais de Efésios 4:11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, não tem missionário. Mas a palavra apóstolos, no grego, é uma junção de palavras que no nosso português significa aqueles que são enviados. Então são os missionários. Não é os apóstolos dos 12 que viram Jesus em carne, desde o começo, desde o princípio, quando ele começou a andar em Jerusalém. Eu imagino Jesus andando nas praias da Galileia. Eu ando mancando, viu, irmão? Estou igual Jacó. Mas eu lutei com Deus e venci. Estou aqui em pé. Jesus andando. Lindo, maravilhoso. Oh, como Jesus é lindo, igreja! Um dia eu estava pregando em São Paulo, numa igrejinha. Aí eu disse que Jesus era lindo. Aí veio um irmãozinho no final do culto. Aqueles apologetas, né? Com a Bíblia toda marcada, pastor Valdeci. E apontou para Isaías 53. E disse assim, tá vendo? Ó? Você falou uma heresia lá em cima do púlpito, viu? Aqui está dizendo que ele tem beleza e nem formosura para que o desejássemos. Eu digo, meu irmão, veja o contexto. Aí, o profeta viu num cânon profético, Jesus pendurado na cruz, sofrendo por mim e por você, desidratado, perdendo sangue, sem beber água, com fome, com a barriga vazia, até Brad Pitt, meu irmão. Agora o salmista no Salmo 45, ele teve uma visão diferente, ele teve uma visão de Jesus, e disse assim, tu és o mais belo dentre os filhos dos homens. Você pode glorificar e exaltar a esse Cristo. Jesus é lindo. E nós nos parecemos com ele, varão. Paulo escrevendo aos Colossenses, escuta só, vou terminar. Escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13, ele disse assim, e ele nos transportou do império das trevas. Já era para você estar dando glória a Deus aí. Ele nos transportou do poderio das trevas para o reino do Filho do seu amor. No versículo 14 ele disse, o qual nós temos a redenção. Em quem, igreja? Em Jesus, em Jesus, em Jesus, em Jesus. Nós somos livres, nós somos libertos. Rita Lavachanda e Mantarábia. Eu sinto a presença desse Jesus aqui nessa noite. Só quem é liberto, diz a Bíblia Sagrada, aonde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Quem é liberto aqui nessa noite, adore ao Senhor, seja batizado, receba de Deus nessa noite. Eu estou aqui pegando fogo, igreja. Eu estou dizendo como o salmista no Salmo 45, o meu coração ferve com boas palavras, e eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Você que entrou aqui nessa noite com uma carga pesada, com um altar, apaga mas não apaga, está fumegando, o Espírito Santo vai te encher nessa noite, o Espírito Santo vai te incendiar nessa noite, e você vai sentir a alegria, as
primícias do gozo do céu. Aleluia! Nós estamos libertos. Bata no peito e diga assim: eu sou livre. Eu sou livre. Só quem tem convicção fala assim: eu sou liberto em Cristo. Então abra sua boca, glorifique a Ele, adore a Ele. Satanás não é mais teu Senhor, o pecado mais não te domina. Hoje você é instrumento de Deus, flecha na mão do valente. Eu sinto a unção que despedaça o jugo sobre nós aqui nessa noite. Há uma unção de Deus aqui nessa noite sobre as nossas cabeças. Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui. Vai ter crente que vai sair por aquela porta nesta noite de posse de vitória, de posse de vitória, de posse de vitória. Eu sou livre, porque Jesus me libertou. Mas eu falei, tríplice redenção, foi tríplice redenção? Eu fico até com receio quando o irmão Jimmy me pergunta o versículo, porque quando eu estou orando, tem vezes que eu chego no culto, pode ser até desculpa, se você quiser acreditar, acredite, senão a experiência é minha. Mas tem vezes que eu chego no culto, Jesus diz: muda. Muda. Eu quero que você fale isso aqui nessa noite. E tem vezes que eu fico brigando com o Senhor. Senhor, eu passei o dia todo, Senhor. Eu passei a semana dando uma olhadinha. O Espírito diz: mude. Você é minha carta, escrita não com tinta, mas com o poderoso Espírito de Deus, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Você é a mensagem de Cristo, lida e vista por todos os homens. Paulo, escrevendo aos Efésios, agora sua alma está liberta, irmão. Sua alma, se você creu de verdade, sua alma está liberta. Você está livre. Eu estava falando para minha esposa essa semana: se eu cair aqui morto agora, eu tenho uma esperança intensa, inexpugnável, que os anjos de Deus, assim como levaram Lázaro, o mendigo, para o seio de Abraão, eles vão me levar também. Eu sinto isso dentro da minha alma. A convicção da salvação. Não esperando em Cristo apenas nessa vida, porque assim seremos os mais miseráveis de todos os homens. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus. Isso aqui é apenas passageiro, isso aqui é só para a gente gozar enquanto estiver aqui, ó. No Soma, aí a gente goza. A alma está liberta. Aí Paulo, escrevendo aos Efésios 4:11, ele diz assim: não entristeçais o Espírito Santo, o qual estáis selados para o dia da redenção. Eu falei da redenção da alma, e aqui Paulo está falando da redenção do corpo. Glória! Sabe quando se dará essa redenção?
1 Tessalonicenses 4:13. E o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Paulo escrevendo no capítulo 15 de Romanos, aliás, de 1 Coríntios, ele disse: quando aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então gritar-se-á: tragada foi a morte na vitória. E ele fala mais: assim como trouxemos a imagem do terreno, também traremos a imagem do celestial. Romanos capítulo 8, versículo 29. Aqueles que dantes conheceu, também os predestinou. Olha aí a predestinação junto com a presciência. Só quem entendeu, diga amém. Aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Versículo 30. E os que chamou, também justificou. E os que justificou, também glorificou. Diga assim, bata no peito, diga: eu, crente em Jesus, eu trago a imagem dele aqui na terra. O seu caráter, a sua santidade, o seu amor, a sua empatia. Mas um dia, eu vou trazer a imagem do celestial. Eu não vou entrar lá no céu com 3 pinos de platina de 7 centímetros no meu tornozelo esquerdo. Você não vai entrar lá no céu com essa sua doença que você tem orado e o Espírito Santo tem te dito: a minha graça te basta. Vai ser quando o que é mortal se revestir da imortalidade, o dia da redenção. Então não entristeça o espírito. Olhe para o seu irmãozinho e diga assim: não entristeça o espírito. Existe outra redenção. É a redenção do corpo. Você não vai entrar assim feio como você é. Você vai entrar com a imagem dele. Está vendo esse complexo de inferioridade aí que fica corroendo a tua alma? Você se olha no espelho e diz assim: eu estou parecendo um botijão de gás. Eu estou parecendo um colchão amarrado pelo meio. Escuta só uma coisa bonita aqui. Lá na Bíblia. Efésios 2:10. Vós sois feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. A palavra feitura no grego é a palavra poel. Daí origina-se a nossa palavra latina poema. Essa palavra no mundo helenístico, poel, era somente dirigida para grandes esculturas, artes, coisas belas daquela época. E quando Paulo usa essa palavra para distinguir o cristão, ele está dizendo para mim e para você: você é a coisa mais linda, mais bela que Deus criou aqui nessa terra e você não sabe. Então nessa noite, manda esse complexo de inferioridade para lá. Você é filho e filha de Deus. Você é o poema do Senhor na terra. Diga para o seu irmãozinho: você é o poema de Deus, escrito pela mão dele, aqui na terra. Quem trouxe glória da glória, quem trouxe aleluia.
E para concluirmos, senão eu vou fazer igual Paulo, irmãos. Deixa eu olhar aqui para o meu relógio. Estou terminando, viu, pastor? Igual Paulo em Éfeso, hein? Até meia-noite. Aqui não tem janela alta. Se tiver eu que dormindo aí de acorda, Jesus está falando. A terceira redenção. A terceira redenção, irmãos, é um povinho que sofre sem ter culpa. Os pets, pet é pet, viu, irmão? Não é gente, não. Mas a gente ama, né? Quando eu estava lá na África, aí eu vinha da escola, que eu era diretor de escola, vinha com aquela ruma de livro. Nunca deixei de ler a Bíblia. E sempre trazia a Bíblia em posição de destaque, para os muçulmanos ver que era o livro sagrado. Teve um missionário amigo meu, abrindo aqui um parêntese, ele estava lendo a Bíblia de shortinho, sem camisa, deixou a Bíblia no chão. Aí um amigo nosso, muçulmano, chegou, olhou para ele e disse: fulano, isso aqui é teu livro sagrado? Ele disse: é. Ele disse: por que você está com ele no chão aí? Aí ele pegou logo a Bíblia e disse: por que você está vestido assim para você ler seu livro sagrado? A gente não faz isso não, a gente tem respeito. A Septuaginta, no quarto século antes de Cristo, para escrever o nome de Deus, os caras lá iam lavar as mãos. Para escrever o nome de Deus. Homens sábios dotados. Então quer dizer que você tem mais sabedoria e inteligência do que aqueles homens? O meu pai me ensinou a ler a Bíblia, eu comecei a ler, eu tinha 6 anos de idade. Meu pai dizia: veste a camisa. Eu vestia. Quando eu relutava, ele dizia: Salmo 119, meu filho. Você só vai tomar café depois do Salmo 119. Eu dizia: mas meu pai é ruim. Hoje eu estou dando glória. Um instrumento na mão de Deus. Camarada chega de shortinho, ou shortão, boné na cabeça. Irmãos, igreja somos nós. Eu não sou igreja, você não é igreja. Nós, em coletivo, somos igreja. Nós somos membro do corpo. Nós somos igreja de Cristo. Mas esse lugar aqui foi consagrado para a glória do nome de Jesus e para a sua santidade. Ninguém comparece perante o juiz de bonezinho na cabeça, de shortinho e falando de todo jeito, não. Aqui é lugar da glória de Deus se manifestar. Abra a boca e diga amém, ou glória a Deus. Venha direito. Aqui é a casa de papai. Mas papai, ele exige santidade. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 20, ele diz que a natureza geme, esperando a redenção dos filhos de Deus. A natureza é a tríplice redenção. Tua alma já foi redimida. Teu corpo, se permanecerdes fiéis, no dia que a trombeta tocar, eu não estou esperando morte não, viu, irmão? Qual foi o autor do Novo Testamento que diz assim: eu estou esperando a morte vir e tal, então, olha, não.
Só Paulo, quando escreveu 2 Timóteo, que estava lá no calabouço de Nero, ele disse, olha, estou sendo oferecido como sacrifício de aspersão, mas tem cuidado, isso, Timóteo. Tem um cabra ruim aí chamado Alexandre Latueiro, tem cuidado, eu vou morrer, mas a palavra que eu preguei é viva e levantou um exército a ir. A natureza está, tsunami. E ainda tem alguns que dizem, não, nós já estamos no milênio. Está mesmo. Isaías 65, 66. Que a criança colocará a mão dentro do ninho da cobra. E a cobra não vai picar a mãozinha da criança, vai passar a linguinha, vai cheirar. O leão apacentará com a ovelha. Coloca a tua mão, você que está me assistindo, coloca a tua mão dentro do ninho de escorpião. Se não acontecer nada, lá na África tinha umas cobras que ficavam em pé, assim, eu morria de medo, irmão. É aquela coisa, o justo vê o mal e se esconde. Aquele negócio corria atrás da gente, irmão, levantava assim, corria, brabo. Mas um dia, a metamorfose de Deus acontecerá. Abra sua Bíblia comigo para concluirmos. Apocalipse capítulo 21. Aleluia! Apocalipse capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Se coloque de pé em nome de Jesus, dando glória a Deus. Aleluia! Eita, Jesus bom. Missões não é um departamento da igreja. Missões é o estilo de vida da igreja. Na comunhão, no partir do pão e na oração. É assim que nos fortalecemos para ganharmos almas para o reino de Deus. Irmãos, cada dia que passa, parece que isso no meu coração inflama cada vez mais. Pregar o Evangelho. Ir e pregar o Evangelho. Para mim, tanto faz estar aqui, pregar na Serra, em Laranjeiras, em Vitória, no interior,
nos sertões, no sul do país, no Iopocochuí, para mim tanto faz. Eu só quero pregar o Evangelho. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E eu gostaria de, nesta noite, depois dessa simples e humilde reflexão, convidar os nossos amigos que estão entre nós para receber a Cristo como Salvador das suas vidas. Eu quero convidar você que está aqui nessa noite. Não tenha vergonha. Não ouça a voz do seu coração e também a voz contrária. Venha que eu quero orar por você. Ser redimido. Paz na alma. Por aquele que humanizou. Você não quis pagar como Deus. Era um dos seus irmãos, um dos nossos irmãos. Ele se fez semelhante a nós. E não pagou com ouro e nem com prata, porque nós valemos muito mais do que isso. Ele pagou com o seu próprio sangue. Hoje eu sou livre, porque as Escrituras me asseveram isso. E eu creio piamente nelas. Um dia, isso aqui vai ser transformado. Olha só, isso aqui não é ruim não, viu? Soma, no grego, soma. Isso aqui não é ruim não. Quando Jesus falou no capítulo 6 de São João, que a carne para nada presta, ali Almeida, João Almeida, o jesuíta, ele escreveu, ele teve uma falha ali, técnica, né? É homem como nós. Sarx quer dizer algo imaterial, ou seja, a natureza que por nascimento biológico herdamos de Adão. Uma natureza corrupta, que carece do perdão e da remissão do Senhor. Fecha seus olhos comigo e vamos fazer uma oração. E o que eu falar você repete, no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, é por Cristo, Senhor, que estamos na Tua presença. Senhor, não por obra de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a Tua misericórdia, pela renovação e regeneração do Teu Espírito, nós somos novas criaturas. Obrigado, Senhor, pela redenção da minha alma. Obrigado, Senhor, pela viva esperança de um dia sermos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Meu Deus, mas eu quero te pedir um pedido especial. Eu ainda, Senhor, não sinto essa convicção. Eu não tenho ainda dentro de mim essa certeza. Mas o Senhor pode me dar ela hoje, Senhor. Então faz pela Tua misericórdia. Que a Tua graça me alcance nesse momento. Não quero ser mais escravo. Repita comigo, diga, não quero ser mais escravo da minha natureza caída, do pecado e de Satanás. Mas eu quero ser o Teu servo. Senhor,
Não quero saber de ano de jubileu. Não quero saber mais de ser livre do Senhor. E neste momento, Deus, eu furo a minha orelha de frente à porta da tua casa, porque eu quero ser perpetuamente um servo do Senhor. Aleluia. Receba-me, Deus, no santo nome de Jesus. Ele que está sentado à tua destra nessa hora, como meu paracleto, meu advogado, meu intercessor, em nome deste, nós oramos ao Senhor. Amém. Quantos podem aplaudir ao Senhor Jesus? E eu gostaria aqui em rápidas palavras, quem fez essa oração pela primeira vez, levanta a mão para mim ver. Quem fez essa oração pela primeira vez? Você, jovem, você que fez essa oração pela primeira vez, venha para aqui para frente em nome de Jesus. Eu te convido em nome de Jesus. Pode vir. Em nome de Jesus. O Senhor te chama, o Senhor te convida. Rabracarabachara cantorobagai. Pra o teu lado está. Pode chorar. Foi lido aqui nessa noite que um dia Ele limpará dos nossos olhos toda lágrima. Do Espírito, contigo voarei. Pelo poder do teu amor. Louve ao Senhor, Igreja Vida. Junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me pra o teu lado. Olha ele aí, Jesus de Nazaré. O Senhor, o cabeça da igreja. E subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Aleluia. Tem almas aqui que se entregam a Jesus. Outras estão se reconciliando com Ele. Meus irmãos, Jesus está aqui ou não está, igreja? Quem faz isso é o Espírito, através da sua palavra. Aleluia. Tem crente alegre aqui nessa noite. Tem crente que pode jubilar aqui nessa noite. Aleluia. Querer